Beleza, galera? Vamos iniciar hoje o nosso curso aí de interpretação de texto. Lembrando que essa preparação para o concurso exige muita disciplina, muita dedicação e principalmente, que eu falo que em concurso público nós precisamos de ter fé. Fé, galera, fé é fazer exercícios. Então, a fé é fazer exercícios. Beleza, beleza? Então, nós vamos lá, nós vamos ao início dessa nossa parte de interpretação e compreensão de textos que tanto aparece nos editais de prova de concurso. Ei, professor, mas espera aí, por que aparece lá compreensão e interpretação de texto? Por que aparece lá compreensão e interpretação? Vejam que o E é uma conjunção aditiva. Estabelece para um contexto uma soma de duas ideias que são diferentes. Quando nós ensinamos as crianças, lá de 5, 6 anos, ou quando nós aprendemos lá no processo de alfabetização, o primeiro processo que nós aprendemos é o processo de compreensão textual. A compreensão é a relação literal. Aprendemos a compreender e depois começamos a interpretar. Em provas, nós temos lá no edital compreensão e interpretação, compreensão e intelecção de textos. Quando nós falamos dessas ideias de compreensão e intelecção textual, compreensão, leitura direta. Como assim compreensão, leitura direta? Quando nós falamos o seguinte, ó, quando nós falamos que torcedores com a camisa do Brasil, torcedores com a camisa do Brasil, torcedores com a camisa do Brasil, aplaudiram o Neymar. Veja só, torcedores com a camisa do Brasil aplaudiram o Neymar. Significa falar que nós podemos afirmar que torcedores brasileiros aplaudiram o Neymar? Podemos afirmar? Afirmar nós não podemos. Mas nós podemos inferir, nós podemos deduzir que torcedores brasileiros aplaudiram o Neymar. Quando nós falamos dos processos de interpretação e compreensão textual, nós estudamos, pessoal, nas relações de texto para a língua portuguesa, texto é o tecido. Quando falamos em texto, nós estudamos o tecido argumentativo. Então, texto é o quê? Texto é um tecido. Quando você está viajando lá para o Nordeste brasileiro e você chega a uma indústria têxtil, passa por uma indústria têxtil, não é indústria de tecido, e o tecido, ele não é feito, quando eu olho para o tecido, ali temos linhas, e nós temos no tecido, nós temos as entrelinhas. Nós temos as linhas e as entrelinhas. As linhas, pessoal, é a expressão, afirma-se do texto. Quando temos aqui nas linhas, afirma-se do texto, de acordo com o texto, afirma-se, de acordo com. E quando nós olhamos para as entrelinhas, nós temos as relações de inferências. Nas entrelinhas, nós temos as inferências textuais. Aqui afirma-se. Aqui nós temos as inferências textuais. Ou seja, estudar a compreensão textual é o estudo das linhas. A interpretação ou a intelecção textual, o próprio nome já fala, entre as linhas do texto. Nós temos nas linhas, então, a compreensão e nas entrelinhas a intelecção. Qual a diferença, professor, da interpretação e da compreensão? Fale para um garotinho de 6 anos que teve gato na licitação pública. Gato na licitação, ele vai entender que tinha um gatinho lá. Ele vai te perguntar, mas o que é a licitação? Ele consegue compreender o sentido das palavras, mas ele ainda não consegue fazer uma interpretação. Ele não consegue, o garotinho de 6 anos, fazer uma intelecção. Vejam que a palavra gato,
a palavra gato, ela é uma palavra que ela tem uma variação de sentidos na nossa língua. A palavra gato é uma palavra que, vejam, recordando, vou apagar aqui, ok? Você aí do fundão já copiou, posso apagar? Beleza, então vamos lá, tô apagando, hein? Opa, tô apagando, apaguei. Opa, qualquer coisa você volta lá, dá uma pausa, ok? E dá uma edinha aí. Aproveite bem esse nosso encontro junto aos materiais complementares que vocês terão aí. Então vejam só, quando nós falamos então do processo de compreensão e interpretação, compreensão é a leitura direta. E a interpretação e intelecção muitas vezes é onde temos dificuldades. Poxa, aquele texto estava difícil de interpretar. Quando falamos que uma palavra tem somente uma sílaba, pessoal, na nossa língua, uma sílaba é uma palavra monossílaba, não é isso? Quando falamos do mono da língua portuguesa, mono significa um. Monografia, monólogo, é um. Monossílabo, um. E o di é dois. Dissílabas, ditongo, dígrafos, dois. Trissílabas, tritongo, três. Poli, palavra polissílaba, palavra que tem várias sílabas. Palavra polissêmica, palavra que tem vários sentidos. Contexto polissindético, contexto que tem vários síndetos. Síndeto é conjunção. Contexto polissindético é um contexto que apresenta várias conjunções. Como assim várias conjunções? Você, professor, eu passei para o STF, e para o STJ, e para a Câmara dos Deputados. Estou tranquilo. Passei para o STJ, e para o STF, e para a Câmara dos Deputados. Não são várias conjunções? Nós temos uma relação polissindética. Quando falamos do da relação de poli quer dizer vários. Quando falamos então da polissemia é uma palavra que tem vários sentidos, vários significados. Polissemia, vários sentidos, vários significados. Como assim vários sentidos, vários significados? Ao observarmos, pessoal, por exemplo, a palavra posto. Vejam, a palavra posto. Ou ao observarmos a palavra caixa. Estas palavras são polissêmicas, porque essas palavras, elas têm vários sentidos. Essas palavras, elas têm vários significados. A palavra posto. Posto pode ser o posto de gasolina, pode ser o posto de saúde, pode ser o posto que você ocupará na administração pública. Caixa. Caixa pode ser embalagem. Caixa, quando você chega lá ao supermercado, pega lá a caixa de leite, está sem preço. Aí você pergunta para alguém que trabalha no supermercado: ei, você sabe o valor dessa caixa de leite? Aí o rapaz trabalha no mercado fala: sei não. Pergunte para a caixa. Perguntar para a caixa é você olhar para a caixa de leite e falar: ei, quanto é que tu custa? É isso? Perguntar para a caixa é perguntar para a atendente, para a operadora do caixa. Então vejam que caixa é uma palavra polissêmica. São só essas? Não. Gato em licitações públicas. O jovem foi fazer um gato e bateu o carro. Gato com sinônimo de pegou a contramão. Gato é a forma que minha esposa me chama. O meu gato chegou. Vejam, não tem vários sentidos? Gato pode ser, você acabou de ver que pode ser sinônimo até de professor Alexandre Amorim. Então, gato é uma palavra que também vai ser polissêmica. E como é que nós observamos uma relação de polissemia? A polissemia é a variação de sentido sempre no contexto. A polissemia é a variação de sentido no contexto. Variação de sentido da palavra. Nós não estamos falando em alteração da classe da palavra, porque nós podemos ter a alteração da classe da palavra quando nós temos uma derivação imprópria. A derivação imprópria é quando, a classe gramatical muda no contexto. A classe gramatical muda no contexto. Como assim a classe gramatical muda no contexto? Me diga aí, qual é a classe gramatical de almoçar? Fala aí. Isso, almoçar o quê?
Isso, é a mesma classe gramatical de jantar, não é? Que é qual? Qual é a classe gramatical do verbo jantar? Isso, é verbo, muito bem. Então, almoçar e jantar são verbos. São verbos, não são verbos? Alguém fala que o almoçar foi muito legal? Poxa, o almoçar foi muito legal. Mas naturalmente nós falamos que o jantar foi legal. Vejam, o contexto permite que a gente mude a classe gramatical da forma verbal jantar. O jantar foi ótimo. O jantar foi ótimo. É um exemplo que nós teremos. O jantar foi ótimo. O jantar foi ótimo. É um exemplo que nós teremos de derivação imprópria. O jantar. O jantar. O jantar foi ótimo. O jantar foi ótimo. Vejam que a forma verbal, o verbo jantar aqui está empregado como um substantivo. Isto é a derivação imprópria. Isto é a derivação imprópria. É quando o contexto muda a classe da palavra, ok? O contexto mudou a classe da palavra. Quando falamos que o Neymar jogou bonito, o Neymar jogou bonito é porque ele passou gel no cabelo? É porque ele penteou, né, ele fez a sobrancelha, aí significa isso, que ele jogou bonito? Ou bonito, o adjetivo bonito neste caso é empregado como advérbio. O Neymar jogou bonito, é o bonito, não é o modo que o Neymar jogou? Neymar jogou de modo bonito. Esse bonito aí está empregado como um advérbio e não como um adjetivo. Comercial da escola, tradicional comercial da escola. Skol, a cerveja que desce redondo. Skol, a cerveja que desce redondo. Redondo, redondo, não é um adjetivo? Mas neste contexto não. Neste contexto é um advérbio. Skol, a cerveja que desce de modo redondo. Neste contexto é uma relação adverbial. Beleza? Beleza? Então, quando nós falamos em polissemia, várias semias, vários sentidos, vários significados. Quando nós falamos de derivação imprópria, nós temos uma classe gramatical mudando a sua classificação por conta do contexto, por força do contexto, ok? Vejam que não é possível você olhar para a parte de interpretação de texto e arrancá-la de dentro das relações gramaticais. Assim como não tem mais como você olhar para a relação gramatical e estudar a relação gramatical isoladamente da parte da interpretação de texto. Hoje são relações entrelaçadas. Essas relações do seu estudo, elas estão vinculadas. A língua portuguesa, ela tem a sua divisão entre morfologia, estudo das classes gramaticais, estudo da base gramatical. Nós temos a sintaxe, o estudo das funções, e nós temos as relações semânticas. Semântica é estudar o sentido. Quando nós olhamos para as relações de interpretação e compreensão textual, nós vamos o tempo inteiro estar amarrados, estar observando as relações semânticas. Beleza? Beleza? Então vamos lá, vem comigo, segue aqui. Então, ó, vou apagar aqui, opa, apaguei, viu aí que tá apagando? Ó, tá apagando, beleza. Então, olha só. Lembre-se você que está aí na sua casa, estudar para concurso, tem que beber muita água, hein? Beba muita água, principalmente se no concurso que você for fazer tiver matemática. Lembre-se de beber bastante água, principalmente quando você for estudar matemática. Mas por que, professor, beber bastante água quando eu vou estudar a matemática? Porque evita que você tenha cálculo renal. Ah, gostou aí? Então vamos lá. Opa, tá, beleza, então vamos lá. Quando nós falamos, pessoal, sobre coesão textual, professor, por que tantos editais aparece a relação de coesão e quando não aparece no edital, aparece no enunciado da questão? Porque coesão, pessoal, e professor, procurei lá na gramática, procurei nos livros de língua portuguesa e não encontrei a relação de coesão. Encontrou não? Encontrei não, professor, porque isso está anexado às relações da língua portuguesa. Coesão para a língua portuguesa é igual a ligação. Falou em coesão, coesão é ligação. E coerência, quando nós falamos em coerência para a língua portuguesa, coerência é lógica. Quando nós falamos em coesão e coerência, nós falamos em ligação lógica. Coesão e coerência, nós temos uma relação de ligação lógica. Então, a coesão e coerência é a ligação lógica que nós temos na nossa língua. Como assim a ligação lógica? Quando nós falamos que a Dilma Rousseff,
Vamos colocar aqui, ó, a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff. Quem é a Dilma Rousseff, pessoal? É a presidente do Brasil, não é? A Dilma Rousseff, presidente do Brasil. A Dilma Rousseff, presidente do Brasil. A Dilma Rousseff, presidente do Brasil, criticou, irritada a oposição. Ela fez bastantes críticas a Dilma Rousseff, presidente do Brasil, criticou irritada a oposição. Opa, ele não, né? Ele, uai, professor, porque o senhor colocou a Dilma e o senhor colocou ele? É porque é o Dilmão presidente, né? Então, ela quem? Quem é ela? Fala aí, quem é ela? Ela é quem? Ela não é a Dilma? Ela se refere a quem? A Dilma. Por que colocar o pronome ela, pessoal? Para evitar repetir o substantivo Dilma. A Dilma Rousseff, presidente do Brasil, criticou irritada a oposição. Ela fez bastantes críticas. Vejam que o ela é um elemento coesivo, é um elemento de coesão textual. O termo ela evitou a repetição do termo Dilma Rousseff. Nós temos aqui um elemento que nós vamos chamar de elemento de coesão e coerência. Elemento de coesão e coerência. Aqui nós temos um elemento coesivo. Nós temos aqui um elemento coesivo. Ué, professor, mas não é um pronome pessoal do caso reto? É, mas é um elemento que fez a ligação textual. Pode ir lá na sua prova perguntar se o ela é um elemento, pode perguntar se o ela é um elemento coesivo anafórico. Ela é um elemento coesivo anafórico? É. Ela é um elemento coesivo, anafórico. Por que elemento coesivo anafórico? Porque se refere a um termo antecedente. Anafórico, antecedente, refere-se a um termo anterior. Lembre-se, é elemento coesivo anafórico. Senão você, eita meu Deus, que tal de anafúrico é esse? Não é anafúrico, é anafórico, é proparoxítona. E a anáfora, ou o termo anafórico, é o elemento que está se referindo a um termo antecedente, para criar o aspecto coesivo textual. Quando nós falamos em coesão, ou nós teremos a coesão lexical ou a coesão gramatical. Vejam que já é função do pronome acompanhar ou substituir, não está substituindo ou substituir o nome. Aqui, com este pronome ela, nós temos uma coesão, que nós vamos chamar de coesão gramatical. Uma coesão gramatical. Por que, professor, que aí é coesão gramatical? Aqui é uma coesão gramatical porque já é função do pronome ela ter essa função de substituir um termo dentro da oração. Então, esta coesão é uma coesão anafórica, uma coesão gramatical, ok? É uma coesão gramatical, beleza? Vem comigo. Então, vamos lá. A Dilma Rousseff, veja, presidente do Brasil, é um termo que está aqui entre vírgulas para especificar, para reiterar o termo antecedente. Porque se cai lá na sua prova, falando que presidente do Brasil é um aposto, eu aposto que você acerta. Porque quando nós olhamos para presidente do Brasil, nós não enxergamos a Dilma Rousseff. Aposto é um termo semelhante aos óculos. Opa, por que semelhante aos óculos? Tirei aqui, não estava mais enxergando. Porque os óculos são utilizados para melhor enxergar. Não são utilizados para melhor enxergar? Da mesma forma é o aposto.
ele é colocado no contexto para melhor enxergarmos um termo. Os óculos, pessoal, ele representam um termo acessório, que para alguns é necessário. Da mesma forma é o aposto. O aposto, pessoal, ele é utilizado no contexto para reiterar uma informação. O aposto é colocado no contexto de forma acessória para reiterar uma informação. Beleza? Beleza? Aproveitamos aqui então, né? Aproveitamos a viagem. Estou apagando aqui, beleza? Estou apagando, vem comigo. Opa, apagou aqui. Quando nós estamos em coesão, coesão nós já sabemos que coesão é ligação e coerência é lógica. Falou em coesão e coerência, nós falamos então de elementos que fazem a ligação lógica, beleza? Estuda, repete, faça todos os exercícios. Em breve você estará tranquilo, aproveitando sexta-feira, sábado, domingo. Hein, que beleza, você lá no show do Brasas do Forró. Eita, Brasas do Forró, hein? Imagina aí, tô lá no Brasas do Forró. Vejam só, vamos pegar um outro contexto para observar ainda as relações coesivas. Nós falamos no período antecedente, nós falamos em coesão gramatical. Quando nós falamos, olha só, no contexto, uma baleia adulta encalhou. Uma baleia adulta encalhou. Encalhou na noite de sexta-feira. Noite de sexta-feira. No litoral paulista. Uma baleia adulta encalhou na noite de sexta-feira no litoral paulista. Pesquisadores e bombeiros. Pesquisadores e bombeiros. Improvisaram uma piscina. Para manter o animal aquecido e hidratado. Para manter o animal aquecido e hidratado. Eita, essa piscina é grande, hein? Uma baleia adulta encalhou na noite de sexta-feira, no litoral paulista. Pesquisadores e bombeiros improvisaram uma piscina para manter o animal aquecido e hidratado. Vejam só, quem é que encalhou? É a baleia. É a baleia adulta que encalhou. Toda vez, pessoal, que nós vamos analisar um texto, que nós vamos analisar um período, quem é o núcleo da informação? Lembre-se que está vinculado à relação bíblica. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo na relação bíblica não é o termo mais importante? O verbo se fez carne da mesma forma é o estudo da língua portuguesa. O verbo é o núcleo das informações. A partir dos verbos, nós conseguimos analisar os contextos. Aqui nós sabemos que aconteceu o quê? Que a baleia encalhou. E aí, o que mais que fizeram? Improvisaram a piscina. Com qual finalidade? Manter o animal aquecido e hidratado. Vejam que a partir das relações verbais, nós observamos quantas informações nós temos. Beleza? Ok? Então vamos juntos. Uma baleia adulta encalhou na noite de sexta-feira no litoral paulista. Pesquisadores e bombeiros improvisaram uma piscina para manter o animal aquecido e hidratado. Opa, olha só, quem que é o animal? Vamos de azul aqui, Quem que é o animal? O animal se refere a quem? Diga alto, não ouvi. Isso, o animal se refere a baleia. O animal se refere a baleia. Toda vez que eu olho para o animal, pessoal, o animal já é baleia? Não.
mas aqui neste contexto é. Porque aqui neste contexto, animal e baleia estabelecem entre si, neste contexto, uma relação de sinonímia. Ah, professor, isso aí que é sinonímia no edital, que muitas vezes aparece sinônimos. Sinônimo é relação de sinônimos. Animal aqui é sinônimo de baleia. Vejam que aqui nós temos uma coesão. Aqui nós temos uma coesão. Não tem ligação? Só que essa coesão não é coesão gramatical. Esta coesão é uma coesão lexical. Jesus acende a luz, ele já acendeu a luz. Então, Jesus acende a luz, coesão lexical. As palavras estão no mesmo léxico, estão no mesmo campo de palavras. Quando falamos da coesão lexical, ela aparece nas relações de sinonímias. Vejam que animal aqui é sinônimo de baleia. Coesão lexical, coesão anafórica. E para eu saber quem é este animal, eu preciso do contexto antecedente. Aí eu sei que esse animal ele é a baleia. Vejam que as classes gramaticais, elas estão completamente vinculadas, pessoal, até mesmo porque se não tem classe gramatical, se não tem articulação das classes gramaticais, nós não temos a analogia de um texto, nós não temos a articulação para criar um texto. Beleza? Compreende? Então, aqui o animal se liga à baleia, nós temos uma coesão lexical. Beleza? Ok? Então, a coesão, ela pode ser gramatical ou a coesão, ela pode ser lexical. Ok? Está certinho? Se liga aí nos nossos próximos blocos, porque nós daremos aí continuidade aos nossos estudos, observando a relação também da catáfora. Esta relação é uma relação anafórica. Este termo se refere a um termo antecedente. Beleza? Ok? Então, vamos lá. Até o nosso próximo bloco. Valeu!